Nesse vídeo eu vou te apresentar e te explicar quais são as 8 principais métricas do Google Ads que você precisa acompanhar. E o objetivo final é que você não se sinta mais perdido no meio de tantas métricas que o Google Ads oferece. Inclusive, pessoal, para cada uma das 8 métricas que você vai ver aqui nesse vídeo, eu tenho outros vídeos aqui no canal explicando mais a fundo o ponto de vista estratégico sobre cada uma delas. Não deixe de conferir esses outros vídeos aqui do canal. Então vamos lá para a tela do meu Google Ads. Essa aqui, pessoal, é uma conta criada só para fins didáticos, tá bom? Por isso que vocês estão vendo aqui que as métricas estão todas zeradas. Mas isso não vai impactar em nada na explicação que eu vou dar aqui para vocês. E a primeira das 8 métricas essenciais é essa que está aqui no quadradinho azul. É a métrica impressões. O que são impressões? De forma bem direta, pessoal, uma impressão é contada toda vez que o seu anúncio é exibido para o usuário, quer seja numa página de resultados de uma pesquisa tradicional do Google, quer seja um anúncio na rede de displays ou mesmo no YouTube. Toda vez que o anúncio é apresentado na tela do usuário, conta uma impressão. E por que essa métrica é importante? Basicamente porque ela vai te mostrar se uma campanha está viva, se ela está sendo exibida para os usuários, com qual frequência isso tem acontecido e se de fato ela está rodando. Então, quando a gente vai otimizar uma conta ou uma campanha, a primeira coisa que nós olhamos são as impressões, o quanto que realmente aqueles anúncios estão sendo exibidos para o usuário. No entanto, uma coisa é o anúncio ser exibido para o usuário, outra coisa bem diferente é o usuário clicar nesse anúncio. É por isso que a segunda métrica que vamos abordar aqui são os cliques. Como o próprio nome deixa muito claro, cliques é a quantidade de vezes que as pessoas clicaram no seu anúncio. Mas e se um usuário de modo maldoso fica clicando no anúncio do concorrente para tentar tirar dinheiro das campanhas dele? O Google também vai contabilizar esses cliques nessa métrica? Geralmente, pessoal, isso não vai acontecer, porque o algoritmo e a inteligência por trás aqui da plataforma do Google é bem avançada e ela consegue perceber ali os sinais que um usuário dá quando seus cliques são maliciosos. E aí, geralmente, o próprio Google elimina a contagem desses cliques aqui dessa métrica. Assim pode ficar tranquilo com relação a isso. Aqui ao lado de cliques, nesse quadradinho laranja, nós temos já a terceira métrica, que é o CTR. CTR é uma sigla que vem do inglês Click-Through Rate, e ela é a quantidade de impressões dividida pela quantidade de cliques. Basicamente significa o seguinte: do total de vezes que o seu anúncio foi exibido, ou seja, do total de impressões, quantas pessoas clicaram no seu anúncio? É isso que o CTR mede. Observe aqui que o CTR é medido em porcentagem. E por que é importante prestar atenção nesse número? Porque se esse número for muito baixo, provavelmente isso indica que você tem um problema de palavras-chave e o que está escrito no seu anúncio. Provavelmente deve haver ali uma desconexão, uma falta de harmonia entre esses dois pontos. Ou pode ser que a copy, o que está escrito ali no seu anúncio, não esteja chamando tanto a atenção dos usuários a ponto deles clicarem no seu anúncio. Mas tem também um outro lado da moeda, pessoal. Se essa taxa de CTR estiver muito alta, isso pode indicar que o seu anúncio está apelativo demais, talvez com características até mesmo de clickbait. E seria muito ruim você ter uma taxa alta de CTR com um baixo engajamento posterior na sua landing page, por exemplo. Ao lado aqui de CTR, pessoal, nós temos a métrica custo. Ela indica o quanto foi consumido do orçamento naquele período específico que você está analisando. Veja que ela não é a mesma coisa que o orçamento. Pode ser, por exemplo, que o seu orçamento para o dia seja R$20, mas que o Google tenha gasto naquele dia R$18, por exemplo. Esses R$18 estariam marcados aqui como custo, enquanto que o orçamento que você está disposto a gastar por dia naquela campanha está em outro lugar, não está aqui nessa métrica, tá bom? Observe aqui que o custo, obviamente, é medido em reais ou na moeda que você configurou aí no seu Google Ads. Até aqui, pessoal, nós já vimos 4 métricas. E o que eu vou mostrar para vocês aqui no painel de métricas do Google Ads é como mudar o painel para que você encontre outras métricas e possa observá-las aqui nesse painel de visualização de dados. Veja que aqui ao lado de cada um dos nomes das métricas nós temos setinhas. Quando nós clicamos nessa seta, o Google nos apresenta um menu com diversas métricas diferentes que podem ser exibidas ali no painel de visualização. Inclusive, eu já vou selecionar aqui a próxima métrica do nosso vídeo, que é o CPC médio. Veja que ao clicar aqui em CPC médio, o que antes era impressões passou a ser agora CPC médio. Então vamos falar um pouquinho aqui dessa métrica. CPC médio significa custo por clique médio. É por isso que ele vem com o símbolo da moeda aqui à frente da métrica. Então o que acontece matematicamente aqui, pessoal, é que o Google vai pegar todos os cliques daquele período que você está analisando, ele vai pegar o custo daquele período também, e vai dividir o custo pelos cliques que você recebeu. E então essa métrica vai dizer para você quanto você gastou em média por cada clique naquele período. Depois de ter analisado aqui o CPC médio, vamos agora a uma métrica muito importante, que é a métrica conversões.
Mas note que quando você encontrar aqui conversões no menu, ela vai abrir a possibilidade de você segmentar o tipo de conversão que você quer ver, ou você pode também selecionar todas as conversões. Em geral, eu opto por analisar todas as conversões, a menos que eu queira ver uma conversão muito específica e aí eu busco por ela especificamente aqui no menu. Mas o que são conversões? De um modo bem simples, conversão é o objetivo final de uma campanha. Por exemplo, se o objetivo final da sua campanha for que o usuário clique no botão de WhatsApp, então isso deve ser contabilizado pelo Google Ads como uma conversão. É claro que é preciso fazer toda uma configuração e um setup de conversões para que essa métrica seja registrada corretamente aqui no Google Ads, mas você encontra outros vídeos aqui no nosso canal em que eu explico em detalhes como configurar essas conversões. Depois de analisar aqui as conversões, a sétima métrica que nós vamos abordar é a taxa de conversões. Ela está aqui embaixo no menu, marcada dessa forma. Note que a taxa de conversão também é medida em porcentagem. A taxa de conversão mede, pessoal, quantos por cento dos usuários que clicaram no seu anúncio foram até o ponto de converter na sua campanha. Então, pegando um exemplo bem comum, digamos que 100 pessoas clicaram no seu anúncio e foram até a sua landing page, mas apenas 10 dessas pessoas converteram, clicaram no botão de WhatsApp. Isso significa que a sua taxa de conversão vai ser de 10%. E uma das coisas que ela pode nos mostrar é quão efetiva a landing page tem sido em converter as pessoas que chegaram até lá. Uma taxa de conversão muito baixa indicaria que a sua landing page ou seu site não são tão convincentes a ponto de fazer com que os usuários entrem em contato contigo ou façam uma compra e assim por diante. Por isso que essa métrica aqui é muito importante de ser analisada. Por fim, pessoal, a última métrica que nós vamos abordar aqui é o custo por conversão. O nome aqui também é bem sugestivo, né? Nessa métrica, o Google vai pegar todo o seu gasto durante aquele período e vai dividir pela quantidade de conversões que você teve. E aí você vai saber quanto você está gastando para que um usuário converta, chegue até o objetivo final da sua campanha. É por isso que custo por conversão é marcado em reais ou na moeda que você está utilizando aí no seu Google Ads. Se você ficou com alguma pergunta do que foi abordado aqui, por favor, traga essa dúvida até nós, a gente vai ter o maior prazer em responder para você. E se você gostou desse conteúdo, por favor, nos retribua com o seu like, se inscreva aqui em nosso canal e acompanhe os conteúdos que semanalmente nós colocamos no ar sobre o Google Ads. Meu nome é Bruno Rosa, sou especialista em Google Ads, já trabalho com Google Ads há muitos e muitos anos e tenho uma agência de marketing digital, a agência Suma Uma, que é ultra focada em anúncios no Google para os nossos clientes. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo.